Paz do Senhor, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos aqui para mais um tempo aqui aprendendo e sendo aqui despertado com a palavra do Senhor. E é um tema que eu sei que talvez interesse a muitos, mas nem a muitos, né, vão agradar, como a própria palavra diz, que muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. E é muito pouco mesmo, uma minoria será escolhido. Então não importa se existem templos cheios, pode até existir. O joio e o trigo, eles têm que estar juntos. Mas de todos, né, que são chamados, poucos serão escolhidos, porque escolhido, já logo se diz que o escolhido não tem escolha. E todo escolhido, ele precisa fazer a vontade de Deus. Ainda que para ser escolhido, ele precise andar sozinho. Então, eu quero que você abra o seu coração para entender algumas coisas do qual será falado aqui. E eu tenho muito temor para poder trazer a cada palavra que o Senhor me dá. Eu tenho um temor para vir aqui, para gravar. Não é um ritual, não é... eu toda quarta, toda sábado eu tenho que estar aqui. Não é isso. Eu só vou vir aqui trazer aquilo que o Senhor me dá. Se o Senhor não me der nada, você pode ter certeza que o canal vai ficar aqui parado. O canal vai ficar parado. Foi Deus que me deu, Laís? Foi Deus que me deu. Foi Deus que pediu para mim tomar uma atitude, porque eu já tinha esse canal já há muito tempo. E o Senhor falou para mim gravar os vídeos, né? Estar abençoando outras vidas, tudo aquilo que eu recebi do Senhor, por que eu tenho que guardar esse tesouro somente comigo? Então, manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é assim? Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho e compartilhe esta mensagem, para que outras pessoas sejam aí alcançadas, abençoadas e muito mais do que isso, despertadas. Então, sim, é esse aí o tema que vocês estão vendo, enganadores da noiva. E não são poucos que se existem, né? Pessoas que gostam de enganar, de tramar. São muitas pessoas, tem muitas ovelhas, muitos lobos, na verdade, né? Vestidos em peles de ovelha, se dizendo uma coisa e não são. E todos nós prestaremos contas um dia diante do Senhor, de tudo, absolutamente de tudo. E Eclesiastes vai dizer que até do nosso pensar, nós vamos aí prestar contas diante do Senhor. Então nós precisamos vigiar e muito. Por isso que nós precisamos fazer as coisas com excelência, porque os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. E muito mais do que isso. Eu não sei se eu contei, mas acho que talvez é só dividir um pouquinho, não fiquei muito em cima disso, não vim aqui para contar o testemunho, mas creio que eu já contei sim aqui um testemunho, dizendo aqui daquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor fechou, né, a porta aí do terreiro de Macumba, e nós éramos espírita, eu e toda a minha família. E a minha família, Deus só precisa de uma pessoa para poder trazer todo o restante, né? E enfim, as pessoas, os familiares, eles têm chegado. E quando nós estávamos nisso, havia muitos rituais. E tudo que era feito, tudo, gente, tudo mesmo, vocês não têm ideia. Que seja uma agdá, como eles falam. Tudo agdá, como se fosse um pote, uma tigela, né, de barro. Tudo tinha que ser do bom e do melhor. Era do bom e do melhor. Tinha-se horário, né, para começar, tinha horário para terminar, era tudo certo. Tudo certo. E na boca do inferno os negócios tudo funcionava lá. Porque o império das trevas, os filhos das trevas, eles são mais organizados do que os filhos da luz. E os filhos da luz estão brincando, estão se permitindo ser enganados pelas mentiras travestidas de verdade. E se você não sabe, sofisma significa uma meia-verdade. Uma meia-verdade contada, ela não é verdade. Ela não é uma verdade absoluta. Ela não é uma verdade, ela vai continuar sendo mentira. A mentira continua sendo mentira e a verdade, ela continua sendo verdade, doa quem doer, né? Então, eu quero ler com vocês 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior,
enganando e sendo enganados. Eu vou só aqui dar uma pincelada à vida de Jacó. Ele era um enganador e as pessoas também enganavam ele. Porque da mesma medida que você dá, você também recebe. Então, da mesma medida que você planta, você também colhe. É a lei da semeadura. Deus, ele permite, ele te dá a oportunidade de você ter a escolha, de você escolher aquilo que você vai plantar. Mas Deus, ele é tão justo, que ele te deixa você colher aquilo que verdadeiramente você plantou. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos plantando. Se você plantar engano, você vai colher engano. Até que você se arrependa, mas, né, é a lei da semeadura. Um dia você vai colher isso. E uma das coisas que eu fico mais assim, eu sou uma pessoa inconformada, muito inconformada. Eu não aceito e ver as coisas do evangelho, as coisas do reino serem feitas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Em outras palavras, e me perdoe, né, como diz aí, as coisas feitas pelas coxas. Não, gente, não dá. Não dá. Eu sei da onde Deus me tirou, eu sei da onde Ele me arrancou. E eu sei como as coisas eram feitas. E olha que eu não gostava de frequentar essas coisas do espiritismo, mas eu sabia. E por saber, eu brigo mesmo no mundo espiritual. Eu brigo que tiver que brigar. Eu luto realmente pela causa do reino. E eu não aceito. E hoje do que nós mais vemos, eu falo até onde eu comentei com a minha manicure, eu falei assim pra ela, uma das coisas que nós mais temos visto é que parece que o céu virou uma casa de chaveiros. Deus tem chave pra todo mundo, é chave pra tudo quanto é lado, mas salvação, cadê a salvação que não tem sido pregada mais? Porque não é somente fazer um convite, né, que eu não digo apelo, porque apelo você tá apelando mesmo pra pessoa poder estar indo até lá, mas um convite. Não basta fazer um convite, você precisa acompanhar essa pessoa. Não adianta querer ter números, importa ter qualidade. E eu falei pra ela, a gente não vê mais, né, pelo menos aí, enfim, se pregando sobre renúncia, que você precisa negar a si mesmo, que existe céu e inferno. Senão esse povo tá achando que é tudo mil maravilhas, e aí quando vai passar por alguma luta, alguma prova, acha que está em pecado, porque se é pregado, é só vitória. E vocês viram um vídeo aqui que eu postei, quem me acompanha aqui, quem é fielmente, quem está me acompanhando, me seguindo, e seguindo aqui, acompanhando os vídeos, sabe que uns dias atrás eu falei sobre isso, que a causa do evangelho nós vamos passar por muitas perseguições, por muitas coisas, por muitas provações. E, enfim, tá tudo bem, porque a palavra já nos dizia. A palavra já nos tinha dito isso. O que vai me chamar mais atenção é que eu até tava pesquisando algumas coisas e uma dessas me chamou a atenção, que o Banco Central do Brasil, eles até recebem, chegam até eles as notas falsas, mas eles não aceitam. Eles não aceitam, o Banco Central, eles não aceitam notas falsas. E assim, não chega uma quantidade baixa, uma quantidade baixa. Não chega lá para eles uma quantidade muito alta, uma porcentagem bem elevada. E aí eu fiquei pensando, se o Banco Central do Brasil, e aqui eu falo novamente, o filho das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Se o Banco Central, eles não aceitam notas falsas, por que que a noiva está aceitando palavras falsas? Porque quando a gente aceita palavras falsas, nós estamos parecendo como porcos, nós não somos mais noiva. Nós estamos prostituindo ao nosso noivo, nós estamos traindo o nosso noivo. E enganadores é querer passar a perna em Cristo, naquele que sabe, conhece, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é a rema. Então, se Ele é o noivo, e se Ele é a própria palavra, Ele é a rema, e Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós vamos querer passar a perna em quem? Timóteo, ele era o pupilo de Paulo, e Paulo vai dar algumas exortações. Se vocês pegarem 1 Timóteo inteiro, e aqui não é diferente,
Paulo está dizendo para o seu pupilo, para o seu discípulo, Timóteo, porque ele era um jovem pastor. E ele estava nesta formação. E Paulo vai dizer assim para ele, Timóteo, todos podem enganar, Timóteo, todos podem. Mas você que é escolhido, Timóteo, você não pode enganar. Timóteo, todo mundo pode pregar o que se quiser, mas você, Timóteo, não pode pregar o que você quiser. Timóteo, todos podem louvar o que quiser, aquilo que tem vontade, o que tá na modinha, mas você, Timóteo, vai louvar aquilo que Deus quer. Timóteo, as pessoas podem servir de qualquer jeito e fazer aí as coisas do jeito que elas querem. Mas você, Timóteo, que conhece, que sabe, você não pode servir de qualquer jeito. Timóteo, as pessoas podem deixar de orar, mas você, Timóteo, não pode deixar de orar. Timóteo, as pessoas não vão se consagrar, Timóteo. E elas nem querem, mas você, Timóteo, tem que se consagrar. Você precisa jejuar. Timóteo, as pessoas vai haverem muitos lobos vestidos de pele de ovelha, mas você precisa continuar sendo ovelha. Ainda que sua lança seja arrancada, você precisa continuar sendo ovelha. Timóteo, você é um líder, você precisa ser íntegro, Timóteo. Você precisa ser marido de uma esposa só, você precisa honrar a tua casa. Antes de você querer honrar a obra, você precisa honrar a tua casa. Você precisa honrar os seus, porque quem cuida da sua própria família diligentemente, com temor e com cuidado, vai também ter zelo com as coisas do Senhor. Então, Timóteo, eles podem, você não, Timóteo. Eles podem fazer tudo isso. Eles podem adulterar, eles podem se prostituir, fornicar, eles podem cair em bebedeiras, em bebedices, eles podem fazer tudo que eles quiserem. Mas você, Timóteo, você não pode. Então, para ser escolhido e para ser chamado, há um preço muito alto. E qual é o preço muito alto de você ser deixado de lado? Quando você fala a verdade, você para de ser aceito. E tudo bem, se nós não fomos aceitos aqui. E graças a Deus, se nós continuarmos sendo aceitos no Senhor. Jesus, ele foi chamado até de Beelzebul. Então, quem dirá nós? O que nós não iremos ser chamados e taxados? E a Bíblia diz em João 8,32, eu vou ler aqui com vocês. Há um tema, aliás, um versículo muito conhecido, João 8, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu só me permito conhecer a verdade, eu só permito abrir os meus olhos em conhecer a verdade quando eu me aproximo da verdade, quando me bate essa curiosidade de conhecer a verdade. Se eu estou sendo enganada, eu preciso correr logo para poder conhecer essa verdade, porque presta atenção nisso, porque se estamos aceitando uma comida estragada, é porque nós não conhecemos a verdade e o nosso coração, a nossa vida, a nossa carne já se acostumou em ser enganados. Então nós podemos ser enganados estando em um ministério? Sim, podemos ser. Uma vez eu escutei isso e nunca mais eu esqueci. Você quer ver quando o culto ele foi bom? Quando você sai desse culto triste, arrasado, sabendo e te trazendo a consciência que você é falho, pecador, que você precisa de mudança, que existe um céu e um inferno. Nós precisamos ser chamados a essa realidade todos os dias, todos os cultos. Senão, a nossa alma começa a sair muito alegre, muito satisfeita, com um monte de chave de vitória, com muitas bênçãos, gente. E nós sabemos que o Senhor, ele é abençoador, ele quer abençoar o teu povo. Mas nós precisamos ter a realidade, nós estamos achando que nós vamos subir de qualquer jeito. E nessa nossa geração e nessa era, as pessoas elas preferem ser enganadas a tal ponto de perder cargos, posições, ministérios. E um dia eu falei para o Senhor, se o Senhor quiser tirar todo o meu ministério, o Senhor arranca. O Senhor tire, porque para mim o que mais importa é eu andar com o Senhor, eu estar contigo do que está servindo. Nós servimos ao Senhor quando nós adoramos Ele sobre as nossas atitudes. Em vez do engano, eu decido e escolho a verdade. Eu prefiro a verdade. Ainda que cargo, ministério seja tirado. Porque para pensar, nós não precisamos disso. Nós precisamos apenas do dono da obra. Uma das coisas que eu mais fico impressionada é com a vida de Enoque.
Não se fala muito dele e é só apenas um único trecho e fala Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. E aí eu fico pensando, quais foram as obras que Enoque fez, se não há mais relatos de Enoque? Enoque, para mim, eu vejo um homem que andou com Deus. Ele temia Deus, ele tinha reverência pela palavra. Enoque andou com o principal. E a história dele ficou gravada. E é uma história que poucos contam, que poucos divulgam. Porque andar com Deus vai exigir tantas renúncias da nossa parte. Andar com Deus vai existir a renúncia de querer enganar e de querer, assim diz o Senhor, quanto Deus não diz nada. Ou Deus vai fazer enquanto Ele não falou que ia fazer absolutamente nada. Só para poder agradar e agradar o ego das pessoas. Até hoje eu tava aqui pensando, eu falei, meu Deus do céu, tem uma coisa que eu odeio. Odeio mesmo. Eu falei isso pro Espírito Santo, ele tá de prova. Eu odeio a mudança, né? Eu odiei a mudança, assim, de ministérios. Quando o Senhor me moveu. Em uma parte, tá? Eu não tenho dificuldades nenhumas em recomeços. Eu recomeço de novo. Sou muito fácil para poder, enfim... não é sobre ser um camaleão, tá? Se acostumar, porque eu não me acostumo com as coisas. Principalmente com a presença. A gente sempre tem que esperar algo novo. Mas eu não tenho dificuldade de recomeço, de começar em um lugar novo, de começar do zero e ir crescendo. Gente, sério mesmo, não tenho ministerialmente assim, nada, né? Até em fim de trabalho, você começar algo novo, isso é bom pro nosso desenvolvimento, tá? Mas em uma parte eu disse isso, mas na outra eu falei assim, mas graças a Deus que eu saí, que o Senhor me moveu, que o Senhor me arrancou, porque eu tenho vivido grandes promessas da parte do Senhor. E não fui compreendida, porque falaram que eu estava louca, né? Falaram que eu não estava fazendo a vontade do Senhor. Mas se eu tivesse ouvido a multidão, os enganadores da noiva, eu teria morrido. E junto a minha família também. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E certa feita um irmão me disse desse jeito, dessa maneira, eu até deixei aqui escrito que o Espírito Santo me trouxe à memória. Uma vez um irmão me disse, se você não aceita, é melhor você sair. E desse jeito, se você não aceita, é melhor você sair. E o Espírito Santo falou assim pra mim, isso nada mais é do que um espírito de Jezabel. Espírito de Jezabel é aquele espírito que quer que você se cale, quer que você seja omisso e que você não fale. E eu jamais vou me calar. Eu jamais vou me calar. Eu posso me angustiar. Eu posso chorar um choro da alma profundo. Mas eu jamais vou me calar. E eu sei que com isso eu não sou compreendida. Mas, novamente eu falo aqui, tudo bem? Mas a partir do momento que você vê e você não fala, você está sendo omisso. E a sua omissão também terá um preço. Sabe que nada mais é a omissão? Você está enganando, você conhece a verdade e você não fala a verdade. E para quem não fala a verdade, também terá um preço muito alto. Porque você sabia e você não falou a verdade. Você sabia, você teve a oportunidade de falar e você não falou. Para não perder, enfim, sei lá, cargos, para não perder privilégios, para não perder status, para não perder seguidores, você deixou de falar. E o que são seguidores, o que são status? É que muitas pessoas estão atrás do carisma e não estão atrás do caráter, porque carisma você agrada a muitos, mas caráter você só vai agradar a Deus. Você só vai agradar a Deus. E eu vejo que Jesus ele circulava por tantos lados, fazendo a obra, abençoando, edificando, deixando um legado na vida das pessoas, na vida dos discípulos. E aí eu me paro e fico perguntando, os discípulos eles tinham que caminhar com Jesus sem se importar para onde eles estavam indo. Eles apenas tinham que seguir. Eles tiveram que largar tudo, até sua família, para poder, que muitos tinham família, tiveram que largar para poder seguir o mestre. Então, nem todo o tempo eles estavam em um lugar, eles tiveram que sair. Imagina o povo falando, nossa, mas de novo vocês vão sair daqui, de novo vocês vão se mover. Porque a verdade lá precisa ser dita e as pessoas precisam ouvir a verdade. Então Deus sabe com quem Ele pode contar, Deus sabe com quem Ele chama, Deus sabe com quem não tem papo na língua e vai falar rasgado, do jeito que vier da parte do céu vai falar rasgado. E eu não tenho medo de falar a verdade, eu chego e eu falo a verdade.
Doa quem doer. Então, se o Banco Central não aceita notas falsas, por que você tá aceitando comer essas bolotas, do qual isso vai te gerar uma indigestão espiritual? E você vai passar mal, no físico e no espiritual. Porque aquilo que não te gera vida e aquilo só que tá te gerando conforto, você está a um precipício de você morrer espiritualmente. E olha o que Provérbios 11 vai dizer. Provérbios 11, versículo 9. Provérbios 11, versículo 9. 11, 9. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Então, quando você conhece a verdade e você tem conhecimento, você é liberto e você consegue alcançar e abençoar outras vidas. E Provérbios 12, 6, versículo 6. 12, isso, o 6, versículo 6. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Então, quem não fala a verdade fica enganando, é como Caim e Abel. O seu próprio irmão foi matar o outro. E a terra clamou pelo sangue dele. E Deus viu tudo. E olha o 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Então, quem mente está, óbvio, enganando o outro. Mas quem fala a verdade manifesta o quê? A justiça de Deus. Vai manifestar a justiça de Deus. Gente, falar a verdade é a justiça ser revelada. É a justiça do próprio Cristo ser revelada. Doa quem doer, as pessoas gostando ou não gostando. Quem é que gosta de ouvir uma verdade? Ninguém gosta, todo mundo quer tapinha nas costas. Todo mundo quer aquilo que inflama a igreja. E me perdoe o termo que eu vou usar aqui, como eu falei, eu rasgo o verbo, pra mim não tem meia palavra, gostou, gostou, não gostou. Gente, paciência. Nem a mim não me agrada. Como eu falo a palavra, você olhar pra ela, ela é como um espelho. Reflete todos os seus pecados. Reflete tudo aquilo que você precisa ser mudada. Infelizmente, isso é triste de dizer, tem muitas ovelhas que estão obesas. Estão gordos espiritualmente. Estão gordos espiritualmente. Só estão se enchendo e não estão se derramando. E andar com o Senhor, todos os dias nós precisamos esvaziar de nós mesmos, para que Ele derrame mais dele. Mas Paulo vai dizer para Timóteo, cuidado com os enganadores. Se tem uma das coisas que eu mais admiro é que quando Paulo foi pregar aos bereanos, tudo que Paulo falava aos bereanos estava aqui, ó, palavra. Ia aqui confirmar para ver se que tudo que Paulo estava falando coincidia e batia com a palavra, porque se não tá na palavra, você fecha a sua Bíblia. Você fecha a sua Bíblia, porque aonde a Bíblia não tem voz, para que você ainda vai querer continuar dando o seu ouvido para ficar sendo e permanecendo enganado? Isso vai te causar uma morte espiritual. Uma morte espiritual. E hoje, nessa geração de smartphones, enfim, tantas coisas, iPad e tudo, e não que é errado você ter, é muito bom você ter se você souber usar para o reino de Deus. Para benefício do outro, em prol do outro, para fazer alguma coisa para o outro. Para abençoar a vida do outro. E nessa geração, as pessoas, largaram isso. No começo da minha conversão, eu fui no ministério, fui numa vigília, e a hora que o pastor falou assim, abram em tal, não sei qual era, porque foi bem no início da minha conversão, e eu, praticamente, era eu e mais acho que mais 2, 3 irmãs, que nós estávamos com a Bíblia. E fora o pastor, né, e os diáconos da própria igreja, né, que estavam, mas os membros, todos com o celular. E na hora o pastor falou assim, gente, o que é isso? Vocês não têm Bíblia? E eu achei assim, íntegro da parte dele falar. Eu sei, gente, cada um pode carregar a Bíblia onde quiser, eu sei. Só que estar no WhatsApp, a Bíblia no celular, se você não fecha ou não bloqueia todas as suas portas de janelas, que é de rede social, vai descer, vai aparecer. Quando você tá lendo, tá aparecendo lá.
Então, por que não dedicar ao Senhor aquele tempo? Gente, 2 horas. Você passa mais de 2 horas ficando na internet, mexendo nas redes sociais. O que é 2 horas você estar num culto dedicando a sua vida, a sua alma ao Senhor? E ele falou assim, não, peraí, para tudo. Cadê a Bíblia de vocês? Se vocês não pegarem a Bíblia, o culto não vai acontecer. Eu achei digno, valoroso da parte dele, ousado de ter falado aquilo. E aí o povo foi, pegou, só que pasmem, demorou. Porque ninguém tava achando, porque os celulares facilitam muito. Você coloca lá e você não aprende a manusear na Bíblia. Por isso que eu sou, assim, fã de escola bíblica dominical. Porque você aprende a folhear, você aprende a mexer de Gênesis a Apocalipse. Mas por que eu estou falando isso? Porque a era do engano te leva a usar outras ferramentas que quem não sabe, quem não tem domínio e controle, veja bem, quem não tem domínio e controle, é melhor que use a Bíblia de papel e não a Bíblia em um smartphone. Porque para você se desviar do foco e sair lá, não, mas eu consigo. Não, se você consegue, glória a Deus que você tem esse domínio, glória a Deus que você tem esse controle. Mas se não, é melhor você ficar com isso daqui. Porque a tecnologia, quando ela não é usada para o bem, ela te corrompe e ela te estraga. Tanto é que o chip, né? Eu não vou dizer, mas já tem uma empresa há muitos e muitos anos atrás mesmo, quando eu estava lá no meu primeiro ministério, e já tem uma empresa que já tá com esse chip e é uma empresa grande, grande mesmo, e já está com esse chip. E só esperando a ordem para poder começar a implantar. E pasmem, alguns funcionários dessa empresa já foi implantado. Então, é fácil as pessoas serem enganadas. Então, por isso que nós precisamos vigiar. Porque a noiva tem sido enganada dia após dia. E você precisa despertar, você precisa se despertar para olhar, ver e entender e pedir sabedoria e discernimento para que o Senhor abra os seus olhos espirituais, para que você entenda a palavra. Você precisa comer desta verdade. Laís, mas eu vou perder muitas coisas. Que perca muitas coisas, mas que você não perca. Não perca isso aqui. Se tiver que entregar cargo, entregue cargo. Mas não aceite ser enganado, não aceite as imundícias. Porque quando nós estávamos no mundo, eu não sei você, mas eu que já fui do mundo, fazia com perfeição as coisas quando eu estava no mundo. E por que agora que eu estou nos caminhos do Senhor, eu também não vou fazer com perfeição para o Senhor? Não, eu não vou ser hipócrita, eu não vou viver o meio termo. Eu vou, se é para fazer com excelência, se é assim que vai ter que ser feito. Doa quem doer, se não é para fazer perfeito, então eu não prefiro tirar meu time de campo e eu não fazer. Porque Jesus, ele merece o tudo e o todo com excelência. É para pregar a palavra, seja verdadeiro, seja franco, seja você, seja autêntico. Mas não minta, não passe a perna. Não passe a perna. A noiva tem dono. A noiva tem dono e esse dono, ele é ciumento. Então, líderes, parem de enganar os seus rebanhos. Parem de ficar pregando sua chave de vitória, dizendo assim diz o Senhor, enquanto o Senhor não está dizendo nada. Vamos voltar à essência, vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar às primeiras obras, vamos voltar ao evangelho genuíno e verdadeiro. O evangelho não é complicado, o evangelho é simples. É o ser humano que complica, é o ser humano que quer acrescentar, colocar invenções para poder atrair o próprio povo. E o povo não precisa de invenções. Jesus foi dizer à multidão e aos seus discípulos que a multidão estava indo embora. E Jesus falou, e vocês não vão embora? Senhor, para onde nós vamos? Os discípulos falaram, só tu tens as palavras de vida eterna? Porque a palavra era muito pesada e a palavra era muito dura. Então Jesus nunca precisou de mexeriqueiro para poder, fofoca para poder atrair o povo. Jesus nunca precisou de marabalismos, criar um circo para poder atrair o povo. Jesus só pregava a verdade. Hoje em dia a gente vê tanto estrelismo. Hoje em dia a gente vê tanto marabalismo. A gente vê tanto show. A gente vê tanto palhaço.
tantos bobos da corte tentando entreter o público que está vendo, e muitos estão se fazendo de palhaço, porque estão aceitando as mentiras de Satanás. Então, ou nós vamos despertar urgentemente e conhecereis a verdade vos libertará. Eu preguei aqui uma série, falei aqui uma série de mensagens aqui, entre o que é intercessão e oração, várias coisas aqui, vim aqui no meu canal. E a palavra vai dizer que aquele que não busca conhecimento vai perecer e será rejeitado pelo Senhor. Então, quando você não busca, quando você se permite ser enganado, você será rejeitado pelo Senhor. Porque o meu povo tem perecido por falta de conhecimento, e eu rejeitarei, e rejeitarei ainda a herdade, rejeitarei a geração. Então, o Senhor não somente quando você deixa de buscar o conhecimento, quando você se permite ser enganado, o Senhor rejeita você, a sua geração e a sua descendência. E toda a responsabilidade está com você, então é só você que pode decidir. Se você vai continuar sendo enganado, se você vai continuar fazendo o de omisso, para não perder coisas, para não perder status, para não perder ministérios, para não perder cargos, e vai fazer parte dos bobos da corte, ou você vai despertar e vai ser um diferente em meio à multidão. Galinhas andam em bando. Você já viu a águia andando em bando? A águia sempre anda sozinha. Ela sempre separa um tempo para ela se renovar. Quebra seu bico, arranca as penas e ela se renova e ela dá voos mais altos. A águia não se junta. A visão da águia, ela é muito diferente da galinha. Enquanto a galinha tá assim, ó, tá ciscando, a águia tá dando voos mais altos porque os olhos dela estão no alto. A galinha só enxerga aquilo que é terreno, só que as coisas terrenas, só que as coisas que vai alimentar o seu próprio ego, as suas próprias vontades, as suas vontades carnais, os seus desejos carnais. E quando a palavra não é pregada, o povo, como eu falei, existem muitas ovelhas que estão gordos. Ovelhas estão obesas, porque estão cheias de si. E quando você prega algo diferente, nem algo diferente, né? Porque na verdade até acaba se chamando de diferente, que a palavra não é nada diferente, mas a palavra é nua e crua. Quando você prega a verdade, se dói. Porque essa ovelha vai ter que fazer, que tá obesa, vai ter que fazer um regiminho. Vai ter que começar a se consagrar, vai ter que começar a tirar tudo que tá dentro de si para poder fazer a vontade do Senhor. Então, é tempo e a hora de despertarmos. Como eu comecei aqui falando, o Banco Central não aceita notas falsas. Por que você tem aceitado comidas falsas, bolotas de porco? Por que você tem aceitado uma comida falsa que não é a verdadeira, não é o evangelho? E isso vai te causar uma indigestão espiritual. E você pode morrer espiritualmente. Então é tempo de você se despertar, é tempo de você voltar à essência. É tempo de você olhar para aquilo que é certo. É tempo de você mirar a sua visão e o seu coração para aquilo que realmente é do Senhor. Você precisa voltar à essência. Se o Banco Central não aceita notas falsas, então é tempo de você se despertar e não aceitar mais uma comida falsa. E como que você vai fazer isso? Voltando para as Sagradas Escrituras, voltando para a Bíblia, voltando e lendo, conhecendo, jejuando. Como eu falo, o job, jejum, oração e Bíblia. Você precisa voltar às Escrituras. Porque quando você volta para as Escrituras, você sabe aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem. Porque o próprio Espírito Santo não vai te deixar enganado. E como a Bíblia vai dizer que quando o Espírito Santo, ele nos lembrará de tudo aquilo que nós temos ouvido e falado, e até mesmo lido. Então, quando você lê, o Espírito Santo de Deus não te deixará enganado. Ainda que você passe por muitas privações, mas ele jamais vai te deixar enganado. Quando você decide não ser mais enganado e você ora, Senhor, eu não quero mais ser enganada. Espírito Santo, eu não quero mais ser enganado. Ele vai abrir os seus olhos, mas quando ele abrir, se prepara, porque você vai ver muitas coisas do qual não tem agradado o Espírito Santo. E ele vai permitir que você veja, para que você não seja e para que você não faça igual.
E quando o Senhor te mover, você esteja preparado para fazer aquilo que Ele quer e aquilo que Ele tem na sua vida. Porque tem sempre uma recompensa aqueles do qual não negam a verdade. Aqueles do qual não se deixam se corromper. Então, se existem enganadores, existem os verdadeiros. Vai e procure os verdadeiros. E peça para que o Senhor guie e ilumine os seus caminhos. Para que você não possa ser guiado por um cego espiritualmente. Porque qual caminho há você ser guiado por um cego? É morte na certa. A porta continua estreita, mas o caminho que te levará ao inferno, ela continua bem espaçosa, bem espaçosa. Você pode correr para todos os lados, ela tá bem espaçosa, mas a porta estreita, você não consegue entrar com bagagens, com o seu eu, aquilo que você acha, ou enganando as pessoas. Não dá, porque você não suporta. A máscara um dia cai. Então, assim como Paulo diz a Timóteo, assim eu te digo hoje. Desperte. Eles podem, Timóteo, mas você não pode enganar. Então é tempo. É tempo de se redimir com o Senhor. É tempo de quebrantamento. É tempo de arrependimento. Arrependei-vos, raças de víboras, porque chegado é o reino dos céus. A pregação de João Batista não agradava a todos, mas nem por isso que agradava, e ele estava sozinho. Por mais que ele estava com toda uma multidão para ouvir, mas ele estava sozinho. Mas ele pregou a verdade. Arrependei-vos. Ele não tinha medo, não. E ele falava: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino dos céus. Então nós precisamos aprender com o João Batista, ainda que percamos a cabeça, mas nós precisamos aprender. E aqui eu disse, ainda que percamos ministérios, cargos, então você que abra mão para poder viver a verdade. Não se permita mais ser enganado. Jezabel um dia também quase estava pedindo a cabeça de Elias. Mas a cabeça de João Batista foi pedido. E mesmo com o pedido já da cabeça dele para ser arrancada, ele continuou falando a verdade. Arrependei-vos, raça de víboras. A palavra não vai ser alterada. A palavra não vai ser mudada porque você quer ou porque eu quero. Ela continua sendo verdade. Você gostando ou não gostando, a palavra será pregada. Então eu deixo aqui essa palavra para o teu coração e para a tua meditação. Não seja e não compactue, mas com as pessoas que enganam e estão engodando e te enredando com mentiras, com verdades travestidas de mentiras. Toda meia verdade, ela te prende e ela te aprisiona. Você quer ser livre? João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Conheça a verdade para não ser mais engodado e nem enredado pelas mentiras de Satanás. Não seja, não faça mais. Não se assente, não esteja no meio dos bobos da corte, porque isso terá um alto preço. E o alto preço é talvez você perder a tua salvação, a tua comunhão com o Senhor. Um abismo chama outro abismo. Um precipício chama outro precipício. Mas quem anda de glória em glória sempre terá o que crescer, sempre terá o que amadurecer, sempre estará um pouco mais à frente. Porque decidiu conhecer a verdade, ainda que perca muitas coisas. Porque perde muitos privilégios. E nós não estamos nem aí para privilégios. Nós queremos a verdade. Se você, assim como eu, quer a verdade, não se importe com os privilégios. Sabe por quê? Deus tem honra para aquele que não negocia, para aquele que não corrompe, para aquele que não engana. Mas aquele que continua falando a verdade, Deus tem honra, Deus honra. Deus honra porque a palavra vai dizer, se vocês, estando aqui, me honrarem, eu também honrarei e não negarei o nome de vocês diante do meu Pai. Então, se nós não negarmos o Senhor aqui, Ele também não nos negará. Mas se nós negarmos o Senhor aqui, Ele nos negará naquele grande dia. Então, a escolha, como eu sempre falo, tudo aqui é uma questão de escolha. Tudo aqui é uma questão de escolha. Para você estar aqui no meu canal me acompanhando até hoje, é uma questão de escolha. E tudo bem se você quiser deixar aqui de se inscrever, tudo bem. É tudo uma questão de escolha. Eu não tô aqui para te agradar, eu também não tô aqui para me agradar. Eu não tô aqui para falar do que é meu, tô aqui para falar daquilo que é dele. Não é sobre mim, mas é sobre ele. Não é a respeito de mim, mas é a respeito daquele que pode continua fazendo todas as coisas. Ainda que ninguém veja, mas ele continua.
Nunca será sobre mim, sempre será sobre ele. Toda a minha história, a minha trajetória que eu tenho dividido aqui com vocês, não é sobre a Laís, mas é sobre o Deus que a Laís serve. É Jesus Cristo Nazareno, do qual eu não abro mão. Eu não posso estar chorando, posso estar sangrando, mas eu não abro mão dele. Eu sei o que ele fez por mim, sei todos os dias que ele tem feito, ainda que às vezes eu tô desanimada. Mas eu sei o que ele fez por mim. Então eu não abro mão dessa palavra, porque essa palavra que todos os dias tem me libertado, me alcançado, tem despedido labaredas de fogo, tem me renovado, tem me levantado, tem me dado direção, tem me dado norte, tem me dado solução, tem me defendido a cada dia. Então é por essa palavra, o verbo que se fez em carne, o verbo vivo. É sobre essa palavra que vale a pena continuar prosseguindo. Ainda que, como eu falei, a águia anda sozinha. A águia não anda em bando, ainda que seja assim. Mas é melhor fazer a vontade dele e dizer a verdade do que estar sentado com os bobos da corte. Então a escolha é sua. Vai ser um dos bobos da corte ou você vai querer ser uma águia? A escolha é sua. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o seu final de semana, te conceda a paz e te conceda aí sabedoria e discernimento para saber qual vai ser o seu caminho e qual caminho que você quer trilhar e quer andar a partir de hoje. Amém? Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.